Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mitsu. Oi, gente, eu sou a Nayá. Esse canal que a gente está montando é para falar sobre o Japão, sobre algumas coisas básicas assim, de começo, né? Eu fui para lá quando eu era criança, estudei lá, né, na escola normal e depois fui para trabalhar com 15 para 16 anos e tenho um pouquinho de experiência. E aí, dessa vez eu tô voltando para lá de uma forma diferente, casado agora com a Nayá. E a gente montou esse canal para poder ajudar quem vai estar indo assim pela primeira vez no Japão, não tem uma noção, precisa aprender algumas coisas ou precisa saber tipo, valores sobre algumas coisas assim. E aí a gente vai estar trazendo esses conteúdos para vocês, né? E aí eu vou passar para a Naya agora, ela vai falar um pouco sobre a nossa história, como que aconteceu, tá bom? Então, gente, no ano de 2016 eu comecei a frequentar uma igreja, né, onde ele já fazia parte, mas a gente não se conhecia. Aí, através de uma amiga, a gente foi apresentado, mas até então a gente só era amigos mesmo. Aí, com o tempo, a gente foi se aproximando, né, até que depois de alguns meses a gente começou a namorar. E a gente tá juntos, né? Esse ano completou 7 anos. Porém, a gente tá casado, na verdade, fez um ano. Então a gente ficou 6 anos namorando, noivando, preparando as coisas da nossa casa. E agora, o ano passado, em outubro, a gente casou. Em relação ao Japão, né? Porque Japão, além dele ser, né, descendente, na verdade, antes eu sempre tive o sonho de morar nos Estados Unidos, né? Desde muito pequena. Só que aí quando eu conheci ele, ele começou a falar do Japão pra mim, né? Veio com aquela lábia, né, de japonês, me convencendo aí pro Japão. Só que eu tinha muito medo, né? Porque é uma cultura totalmente diferente, é lá do outro lado do mundo, né? Só a gente não conhece ninguém. O pai dele até então tava no Japão, né? Mas ele voltou há pouco tempo. Então, eu tinha um pouco de receio, né? Mas daí Deus foi colocando dentro do meu coração que era isso que ele tinha pra gente. E desde então que a gente se casou, a gente tomou essa iniciativa, né, de começar a correr atrás das documentações. Porém, quando a gente começou a dar entrada em todas as coisas, foi quando tava a pandemia, né, o finalzinho da pandemia. Então, na verdade, o Japão ele tava fechado, né, para entrada de descendente, então não tinha como a gente ir. Então aí, tipo, foi um balde de água fria, né? Fiquei até um pouco desmotivada. E aí continuei, né? Só que aí depois de um tempo a gente começou a ter notícias de que abria a fronteira, mas precisava ter algum parente no Japão. E até então meu marido já não tinha mais. A gente só tinha um parente do pai dele, porém esse parente, no caso, ele não poderia ajudar a gente, né? Porque a gente precisava de um certificado de elegibilidade, que até nos próximos vídeos a gente vai explicar um pouco sobre as documentações que foram necessárias, né? Então aí a gente não tinha como tirar esse certificado. E aí mais um balde de água fria, né, que a gente teve. Aí, mais pra frente, o governo liberou pra gente dar entrada, os descendentes, pra quem não tivesse nenhum parente no Japão de primeiro grau, que era o caso do meu marido. E aí lá fomos nós começar a dar entrada nessas documentações, né? Tirar passaporte, ele renovar os passaportes dele, eu tirar o meu primeiro e fechar com a agência, né? No caso a gente tá indo com a Ichiban, que fica ali na Liberdade. E aí a gente começou nesse processo, né? E no decorrer do processo, a gente tinha um prazo de até um ano para que saísse esse certificado de elegibilidade, para que aí a gente conseguisse dar entrada no visto aqui no Brasil, no consulado japonês. E aí a gente tava, né, tipo, a gente tá com uma expectativa de ir, né, só que a gente falou, vai ter que aguardar esse tempo, né? Mas mesmo assim a gente continuou orando, né, e pedindo para Deus para que, se fosse da vontade dele, que a gente fosse mesmo pro Japão para abrir para abrir as fronteiras, né, e facilitar de alguma forma, né, pra gente ir. E aí, enquanto a gente estava nesse processo, um belo dia, nossa assessora Daniele, lá da Ichiban, entrou em contato com a gente falando que tinha caído essa lei de precisar do certificado de elegibilidade. E aí a gente conseguiria dar entrada no visto como era antigamente, antes da pandemia.
que o Sansei com Conde, né, poderia dar entrada no pedido de visto, mesmo sem certificado de elegibilidade aqui em São Paulo. E a gente tendo que ter pelo menos 1 ano de casado, né? E todas as comprovações que precisam, que depois também a gente vai falar em outros vídeos. E aí a gente fez isso, deu entrada. E agora, por incrível que pareça, tá bem próximo, né? A gente recebeu a notícia que o nosso visto pode sair, né? Vai sair, na verdade, até o dia 31 de janeiro de 2023. Hoje, no caso, a gente está gravando esse vídeo no dia 16 de novembro de 2022. E aí a gente já tá fazendo algumas mudanças aqui na casa, a gente já começou o processo de venda, né, dos nossos móveis, tudo, porque a gente precisa levar uma certa quantia para o Japão. E também a gente precisa levantar algum dinheiro antes pra gente pagar algumas coisas que a gente tem que fazer pra gente conseguir embarcar numa boa pro Japão. E isso é um pouquinho do que a gente tá vivendo agora. Muito ansioso, né? A gente tá vivendo por ansiedade, tentando se controlar, ao mesmo tempo já se despedindo de algumas coisas, de algumas pessoas, né? E o que mais tá, assim, né? A gente tá com medo na hora da despedida da nossa cachorrinha, que a gente tem uma cachorrinha, que ela vai ficar com a minha mãe, mas ela é a nossa filha, né? De 4 patas. E inclusive ela tá aqui do lado, deitadinha, enquanto a gente tá gravando. É a Gamorinha, uma vira-lata que a gente pegou na rua, mas que virou nosso amorzinho. E aí ela vai ficar com a minha mãe, no caso. E é isso. Esse é o que a gente queria falar, né? Como início do vídeo, né? Sim. Provavelmente, no primeiro momento, a gente não vai gravar sempre, toda semana. Talvez a gente vai gravando aos pouquinhos, né? Vai gravando mais alguns conteúdos que eu pesquisei na internet, que às vezes não aparece, que às vezes a pessoa não grava. E aí a gente vai gravando aos pouquinhos, tá bom? A gente vai deixar nossa página no Instagram aqui para vocês estarem acompanhando a gente também, tá bom? Eu peço que você, se você gostou do vídeo, gostou do nosso conteúdo, que você possa curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber mais vídeos, né? Mais notificações. E se inscrever também no canal, né? Que Isso. é fundamental. Se inscreve no canal. E desde já a gente já pede desculpa, né? Porque é o nosso primeiro vídeo, a gente nunca fez isso. Mas eu acho que vai ser bem legal vocês acompanharem essa jornada da gente lá no Japão. Que vai ser realmente tudo novo pra mim. E pra ele um pouquinho só, né? Porque já veio muito tempo lá no Japão, então já sabe como funciona, né? Sim. Mas é isso aí, pessoal. Aí a gente vai tentar gravar um pouquinho de cada momento que a gente vai estar passando aí, quando a gente pegar o visto, né, no aeroporto, quando a gente estiver indo também, né? A gente sabe que tem bastante conteúdo assim, mas isso vai fazer parte da nossa história, então, para vocês estarem acompanhando também, tá bom? Muito obrigado aí, até mais. E fiquem atentos ao nosso canal, Mina. Mina.